Não se entendia que os gentios, ou as nações, ou os demais povos, não tinha essa ideia que eles poderiam participar dos planos de Deus. Então, por exemplo, os 12 discípulos que se tornaram os apóstolos ali no início da igreja primitiva, para os judeus, enviados para os judeus, eles foram enviados antes mesmo de Jesus morrer, especificamente para os judeus. Então, eles não tinham essa visão de que os gentios faziam parte dos planos de Deus, porque era um mistério, como Paulo falou. Era um mistério que estava oculto. E o próprio Jesus, então, quando os enviou apenas aos de Israel. Então, esse chamado que aqueles discípulos e posteriores apóstolos tiveram ali, reforçou essa visão de que os gentios não faziam parte. Observe aqui, Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, Nova Versão Internacional. Jesus enviou estes 12, tá vendo? Aqueles 12 discípulos foram enviados com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios. Pegou aí? Percebeu o chamado deles? Olha, vocês não têm parte com os gentios. Vocês não têm que ir levar essa palavra que eu estou dizendo para vocês levarem, vocês não têm que levar para eles. Porque é o ministério da circuncisão, o evangelho da circuncisão. O que é da circuncisão? É algo específico para os judeus segundo a carne. Entende? Então era um chamado específico para os judeus segundo a carne. Eles não tinham que ir para outras nações. Então Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, e esse antes não significa que deveria ter um depois. Irmão Cristiano, antes quer dizer que eles tinham que ir antes para os judeus e depois para os gentios? Não. Esse antes significa, inclusive no texto em grego, significa ao contrário, Ou seja, ao contrário. Não vá para os gentios. Ao contrário, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Percebeu o chamado deles ali, dos 12 discípulos para os judeus? Vocês entendem então que esse conceito de que os gentios não faziam parte foi reforçado até por esse chamado? Por quê? Porque, mais uma vez, era um mistério que estava oculto. A grande revelação, amados, que se manifestou no novo pacto. E por que ela se manifestou no novo pacto? Simplesmente porque o novo pacto foi dado para o Espírito, ele não tinha relação com a carne. Por isso que os gentios faziam parte, porque na verdade a carne não tem participação nisso. Não é a etnia que manda nisso, nunca foi. Então, a graça foi revelada na nova aliança, e a graça inclui todos os povos, porque a carne não tem relação com isso. Então houve essa revelação no novo pacto. Quando começou o trabalho apostólico ali, primeiro aos judeus, como nós acabamos de ver, os 12 enviados, e depois Paulo foi separado para levar o evangelho aos gentios. Foi aí então que houve essa revelação de que os gentios faziam parte. Em outras palavras, a carne não tinha qualquer relação com o pacto novo. Não existe relação étnica com a promessa da nova aliança. A promessa dada a Abraão foi para os verdadeiros filhos de Deus, para a verdadeira Jerusalém, a verdadeira Israel, como nós vimos na semana passada. Então, o fato de os gentios fazerem parte e terem sido, inclusive, predestinados a isso, essa revelação diz o quê? A carne não importa. Não importa se é israelita, se não é, se é africano, se é brasileiro, se é português, se é americano, se é asiático, isso pouco importa. Na verdade, não importa nada. O que importa, mais uma vez eu vou repetir, Mais uma vez eu vou dizer, o que importa é sermos novas criaturas. Então, abençoados, aqueles discípulos, os apóstolos para os judeus, foram surpreendidos. Porque eles passaram a entender que não somos nós israelitas apenas. O plano de Deus inclui também as outras nações. Tremendo isso. Observe aqui, amado. Vamos ver que os gentios, sim, eram predestinados. Atos capítulo 13, versículos 46 ao 48. Nova Versão Internacional. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente aos judeus que estavam ali ouvindo eles, Era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Porque os judeus foram chamados primeiro segundo a carne.
Então eles tinham a prioridade, é isso que Paulo está falando. Olha, vocês como judeus até tinham prioridade de ouvir a palavra. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Percebe? Olha que tremendo. 47. Pois assim o Senhor nos ordenou. E aí Paulo cita uma das profecias que inclui os gentios, né? Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Olha o chamado para os gentios aí. E o apóstolo Paulo, junto com Barnabé nessa ocasião aqui, eles assumiram esse chamado. Essa profecia é sobre nós. Essa profecia é sobre o nosso ministério. Eu fiz de vocês luz para os gentios. Tremendo, né? Agora veja o 48, a revelação está aqui, ó. Ouvindo isso, os gentios, olha aí, alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E creram, observe a revelação, todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Observe bem que está sublinhado aí. Haviam sido. O que significa isso, irmão Cristiano? Eles foram predestinados. Esse texto aponta para isso. Todos aqueles gentios, eles creram e bendisseram a palavra do Senhor. E então creram todos os que haviam usado o seu livre-arbítrio. É isso? Que quiseram aceitar Jesus? Não, o texto não fala disso. Não existe esse conceito na Bíblia de aceitar Jesus. Tá? Nós temos um estudo aí no nosso canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo, mais uma vez, esse link aí. O blasfemo conceito de aceitar Jesus. Então, vocês observem aqui nessa passagem, em especial no versículo 48. Observem aí, ó. E creram todos os que haviam sido ordenados ou designados. Haviam sido, ou seja, anteriormente. Pegou? Nós que conhecemos o Evangelho, conhecemos a predestinação, sabemos que esse haviam sido foi antes da fundação do mundo. Porque o próprio apóstolo Paulo disse, né, os que dantes conheceu, também os predestinou. Aí você pergunta, dantes quando, irmão Cristiano? Isso Paulo falou aos romanos, né? Aí na carta aos Efésios, Paulo diz, o Senhor nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Então a resposta desse tempo, haviam sido, está lá na carta aos Efésios. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. Então aqueles gentios que creram e glorificaram a palavra do Senhor, eles haviam sido eleitos também antes da fundação do mundo. Porque, mais uma vez, a eleição, salvação e a promessa dada a Abraão, que era a vida eterna, isso tudo não tinha participação da carne. Não era para o Israel carnal. Tremendo isso, né? Então, amado, está muito claro aí no texto bíblico que os gentios também foram eleitos, ou seja, os outros que não faziam parte da linhagem israelita. E eu sempre quero reforçar uma coisa aqui. Esse conceito de judeu e gentio, ele sequer existe hoje em dia. Tá? Ele pode existir num nível humano, né? Então, humanamente, você pode dizer, aquele camarada ali, ele é israelita, e aquele outro ali não é, então ele é um gentio, né? Do ponto de vista do judeu, ele é um gentio. Humanamente pode até haver esse tipo de divisão, mas na verdade não tem mais, porque a nossa visão é espiritual, tá? A ninguém conhecemos segundo a carne. Lembra-se desse conceito? Se você não conhece ninguém segundo a carne, obviamente você não vai enxergar ninguém como judeu ou gentio. Tá? Esse é um conceito que nem existe mais, mesmo porque nós estamos numa nova aliança, que não tem participação da carne, e Deus não conhece ninguém segundo a carne. Tá? Só que nesse momento aqui da história da igreja, ainda era importante, né, haver essa divisão, né, de judeu e gentio. Apesar de para Deus não haver mais isso, nessa época era importante haver, mesmo porque houve essa divisão ministerial. Né? Os apóstolos de Jesus de Nazaré foram enviados aos judeus e Paulo foi enviado aos gentios. Né?